pessoal, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para mim, não só na área profissional, mas na pessoal também. Esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês gostem, porque ele tem muito conteúdo muito rico e as pessoas têm muita curiosidade de conhecer um pouco dele pessoalmente, porque ele é todo estiloso, todo, né? Então as pessoas veem muito esse por fora, mas ele é uma pessoa incrível, muito mais bonita por dentro do que por fora. Então eu acho que vocês vão gostar muito, muito, muito do que ele vai trazer aqui pra gente. Ai, que delícia essa apresentação, né? Nossa, eu fiquei até lisonjeado, né, com essas palavras. Mas prazer, gente, eu sou o Gustavo Dias, sou cabeleireiro e consultor de imagem, né, pra quem ainda não me conhece. E eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, um pouco sobre a minha vida também, dia a dia, exatamente. Então só pra gente começar, uma pergunta bem simples, mas que é complexa. Quem é o Gustavo? Bem complexa mesmo. Mas assim, eu acho que ultimamente eu tenho me descoberto uma pessoa. Eu acho que em vários momentos da minha vida eu criei certas carcaças para me mostrar uma pessoa forte, me mostrar uma pessoa até meio mais rígida, né? Só que eu acho que ultimamente eu tenho me descoberto uma pessoa até mais sentimental e eu tenho gostado um pouco desse meu lado. Então eu acho que o Gustavo hoje é essa pessoa mais que pode parecer um pouco mais talvez até introspectivo ou mais sério, mas que também consegue ter esse lado sentimental, até tento trazer um pouco mais de flexibilidade. E acho que o tempo inteiro cansa. Cansa, exatamente. E eu acho que o Gustavo hoje em dia é mais... Acho que eu tenho gostado mais de ser essa metamorfose, sabe? Tem tudo a ver com ele, quem conhece sabe. É verdade. Né? Então, assim, aqui tem uma pergunta, eu vou seguindo aqui pra gente ir fazendo um contexto, tá? Então, se você tivesse que se descrever sem falar da sua profissão, você se apresentaria hoje desse jeito, de uma pessoa que está sempre em metamorfose. Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque eu sou uma pessoa, eu me descobri como uma pessoa que gosta de mudanças. Eu gosto desse movimento e eu até me forço um pouco a isso porque eu sou uma pessoa um pouco aterrada. Então eu gosto de estabilidade, eu gosto de ter certos confortos, né? Me colocar em certas zonas de conforto. Mas eu acredito que isso para mim em excesso pode me trazer um pouco de comodismo. E se eu me deixar, eu acho que eu aterro de fato e às vezes tenho dificuldade de sair do lugar. Então eu me forço a estar em constante movimento e eu aprendi a ter prazer nisso, nessas mudanças. Então acho que hoje eu me descreveria dessa forma, como uma pessoa que gosta de mudanças, uma pessoa que gosta de ver outros lados, ver questões diferentes, perspectivas diferentes. Acho que tem a ver também com o amadurecimento, né? Também, eu acho. Amadurecendo, a gente vai vendo que não é só, não precisa ser só uma coisa, a gente pode ser o que a gente quiser. Exatamente. Eu acho que genuína. É exatamente isso. E eu acho que a profissão e até os meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho no meu entorno, me mostram cada vez mais o quanto isso é legal, o quanto é interessante a gente se permitir mudar. E me fala uma coisa, qual foi a última coisa que você fez, não necessariamente de trabalho, assim, que você fala, nossa, isso foi tão Gustavo? Nossa, deixa eu lembrar. Não necessariamente de trabalho, assim, você fez que você acha que, nossa, isso é muito a minha cara. Eu acho, porque assim, eu acho que ultimamente, em relação a isso, eu acho que ultimamente eu tenho estado tão focado em trabalho que é até difícil lembrar de coisas externas, né? A Isabela sacaneia, gente. Ela pergunta assim, se vira. Se vira. Isso. Fala o que vier na sua cabeça. Mas eu acho que em determinados momentos, eu me pego muito nesses momentos quando eu tô em certas conversas com amigos, né? Em momentos sociais mesmo. De eu soltar determinadas falas e eu pensar, gente, isso é tão chega a ser previsível eu falar isso, sabe? Eu soltar uma determinada fala ou falar de um determinado modo. E tanto que quem convive comigo mais próximo, né, fala assim, nossa, isso é muito sua cara. Ou até ver alguém falando algo que eu falaria, acho que falaria... É que você é bem expressivo, né? Ou se comunica de uma forma, além de
visual, a forma como você se comunica é muito expressiva. Eu acho também. Então acho que tem tudo a ver, assim, você pensar, nossa, alguém falou isso, parece o Gustavo falando. Eu acho que são falas, é que até eu me pego, às vezes, conversando com os meus amigos e eu penso, até lembrei recentemente, acho que isso aconteceu aqui no salão, e aí a gente conversando, e eu pensei isso, eu falei, gente, realmente, isso é coisa que acho que só eu falaria, sabe? Isso chama autenticidade, tá faltando no mundo. Se alguém te observasse trabalhando sem som, o que você gostaria que essa pessoa entendesse só de olhar? Uma coisa que eu tento transmitir muito enquanto eu estou trabalhando é uma certa... Eu gosto muito de expressar meu lado artístico, mas eu gosto de expressar isso de forma organizada. Eu não gosto daquele excesso de bagunça. Então, o que eu gostaria muito, né, que as pessoas conseguissem ver enquanto eu estivesse trabalhando é esse prazer de ver as coisas acontecendo enquanto eu vou fazendo, sabe? Como se fosse o processo. Passo a passo. E que a pessoa realmente sentisse, nossa, parece que ele faz com tanta facilidade. Eu acho, porque eu às vezes vejo alguns outros profissionais, colegas de trabalho aqui fazendo, e eu reparo muito nisso, eu acho muito bonito. Quando eu vejo a pessoa fazendo com tanta leveza, que parece muito simples e fácil. Ontem eu assisti o filme da Whitney Houston, apenas. Eu falei, nossa gente, como que alguém abre a boca e canta? Parece que se eu abrir a boca eu vou cantar igual ela. Exatamente, é igual às vezes eu vejo uma pessoa, sei lá, tipo, dançando. E aí você fala, gente, parece que é tão fácil dançar. Eu vou fazer igual, exatamente. E aí na hora que a gente vai fazer, não é nada fácil. Então eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa impressão enquanto eu trabalho. Dessa leveza, dessa facilidade de parecer ser fácil. O que a gente sabe, né, quem é da área sabe que não é tão fácil. Mas eu gostaria muito de transmitir isso. Muito bom. Bom, gente, pra quem não sabe, eu conheço o Hugo tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos. O Hugo trabalhou como assistente, já me ajudou no processo no salão. Então é muito legal pra mim acompanhar o desenvolvimento dele no profissional. O pessoal também, pra quem não sabe, ele é padrinho do Diogo. Então a gente tem um vínculo além de salão. Mas acompanhar esse desenvolvimento profissional dele me enche muito assim de orgulho mesmo. Já tive a oportunidade de falar isso para ele, mas que fique claro para todo mundo. E aí, dito isso, eu queria saber qual foi o momento mais marcante na sua trajetória profissional até aqui. Olha, tiveram vários, mas eu acho que o primeiro momento marcante mesmo, assim, onde foi de fato uma virada de chave, é quando a gente passa de assistente para cabeleireiro, né? Porque você começa a enxergar a profissão de fato, apesar de você já estar na área, você começa a enxergar a profissão de fato de outra maneira. Quando você é assistente, a gente tem uma ótica totalmente diferente. Diferente, e assim, é até difícil explicar, mas assim, é diferente quando você se torna profissional. Eu acho que esse foi o momento mais marcante, assim, que aí eu realmente acho que eu tive um amadurecimento gigantesco em questão de meses, pelo menos eu comigo mesma. Eu revi muitas questões, muitas inseguranças que eu tinha, eu tive que lidar com elas de alguma forma, então você aprende a ser maduro. Você acha que dentro da profissão é importante a gente passar por essa parte de ser assistente antes de ser profissional? Com certeza, porque assim, eu acho que quando você é assistente, é nesse momento que você tem a oportunidade de pôr a mão na massa de fato. E assim, você ganha agilidade, você ganha... você vai aprendendo até... É o que a gente sempre fala, a gente até tem a oportunidade de errar com mais leveza. Exatamente. Né? O que eu mais sinto de diferença da época que eu era assistente para quando eu me tornei profissional é essa leveza do errar. Então, tipo assim, ninguém quer errar, a gente não faz isso pra errar, mas é mais leve porque você sabe que você tem alguém e tem uma pessoa te dando um respaldo. Exatamente, é uma pessoa aqui por trás pra te socorrer se der alguma coisa ruim. Quando você se torna cabeleireiro profissional, é você por você. Entendeu? Então, assim, se você errou, o que pode acontecer, você sozinho vai ter que dar um jeito e conseguir arrumar isso. Então, assim, eu acho que ter essa chance de poder testar as coisas e poder errar com mais leveza é uma das coisas que eu acho tão importante para quem é assistente. Então, assim, gente, para quem de repente estiver assistindo e ainda for assistente, aproveite esse momento, sabe? Não tenha tanta pressa de virar cabeleireiro profissional. Eu fiquei, ao todo,
Ó, aqui no Stage eu fiquei 2 anos, acho que foi 2 anos e meio. Mas ao todo, como eu fui assistente de outros salões, deve ter somado aí uns 4 anos. Eu também fiquei 4 anos, eu acho que é uma média boa. Você ficar 4 anos como um estágio mesmo, como qualquer outra profissão, né? Eu vejo que muita gente se forma nessas escolas e já querem ou montar o seu salão ou já trabalhar como profissional. E é tão importante você ter esse processo de você conhecer o andamento mesmo de um salão sem o peso de ser profissional. E assim, se joga, experimenta. Então, aproveita esse momento para você experimentar mesmo. Porque quando você é profissional, é legal você experimentar, mas tem que ser com cautela. Tem mais peso, né? Exatamente, mais responsabilidade. Exatamente, tem que ter mais responsabilidade, ter um pouco mais de certeza de que se não der certo, você saber como arrumar. Porque assim, nenhuma cliente ela chega aqui querendo ser cobaia, entendeu? Nenhuma cliente. A não ser que venha, tipo, como modelo, a pessoa já sabe aí que é diferente porque ela já vem como modelo, mas assim, não dá pra gente ficar vivendo só de atender modelo. Quem é da área sabe que não tem como você só atender modelo. Então, às vezes a gente acaba fazendo alguns testezinhos com a cliente sem ela saber, mas assim, tem que ser com segurança, entendeu? De que, tipo, se não der certo, você sabe como arrumar. E quando você é assistente, eu acho que você consegue ter um pouco mais dessa liberdade, né? Porque eu acho que é um momento para isso, porque depois a responsabilidade é maior. Você falou, né, é engraçado, porque as meninas, as minhas assistentes, relatam que hoje em dia alguns profissionais não dão essa liberdade para os assistentes. E eu tive o privilégio de ter uma pessoa que me dava liberdade, tem isso também. Né? E eu acredito que vocês também tiveram essa liberdade. Eu dou liberdade para as minhas meninas, assim, atuarem quase que por elas, assim, e eu só vou dando um respaldo. Não, eu ainda tive, a maioria dos profissionais que eu trabalhei, eles eles me davam uma certa liberdade, mas é que eu também sempre fui muito... eu não jogava tanto, né? E isso foi uma das coisas que eu senti um pouco falta quando eu saí de assistente, mas ao mesmo tempo eu sinto que você se jogar demais também não é bom, né? Mas os extremos, né? Os extremos não são legais. Mas eu sinto que a maioria dos profissionais que eu trabalhei, eles me davam liberdade, então eu consegui testar muita coisa boa. Então, assim, eu acho que a bagagem que eu consegui construir, eu acho que eu tive muito privilégio de trabalhar com profissionais muito legais, assim, que me deram uma bagagem, informação muito boa. A Jaque, inclusive, foi uma das profissionais que eu trabalhei. Mas, de fato, assim, até de outros salões que eu trabalhei, eu consegui encontrar profissionais legais, assim, na minha trajetória, que me ensinaram bastante... Me ensinaram muito, assim, me agregaram muito. Você teve medo quando você saiu? Tive. Muito medo. Você tem medo ainda? Tenho medo, às vezes eu tenho ansiedade. Quando são alguns procedimentos que eu não tenho tanto costume de realizar, alguma técnica que eu não realizo com tanta frequência, eu ainda tenho um pouco de receio. Então, assim, o medo, ele tá aí quase constante, né? Constante. É muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, você tem medo? Eu falo, gente, tem medo todo dia. Quando eu atendi uma cliente primeira vez, eu tenho 21 anos de profissão, eu tenho medo. A gente não sabe o que as pessoas estão esperando. Ainda mais com a internet, as pessoas criam uma expectativa, então você fica insegura às vezes de você fazer esse primeiro atendimento. Depois fica mais tranquilo, mas eu falo que mesmo 20 anos de profissão, eu também, já, né, faz uns anos aí que eu saí de assistente, já sou profissional, eu tenho muito mais segurança do meu trabalho, mas o medo tá aí todos os dias. E eu acho que quando a gente tem medo, significa que é algo que é valioso pra gente, né? Sim. Então, essa coisa do trabalho, você ter medo pra poder entregar o melhor, eu acho que faz parte e só tem benefícios nesse lugar, né? Nessa questão. Eu acredito muito nisso também, porque eu acho que o medo também dá uma controlada, né, gente? Assim, porque o lado artístico às vezes quer gritar, né? Às vezes a gente é engraçado. A gente tem aqui um lado artístico bem aflorado, às vezes a gente começa a inventar aqui. Às vezes eu faço umas misturas que depois nem eu sei por que eu fiz aquela mistura. E assim, é o nosso lado artístico mais aflorado. Só que o medo é bom porque ele vem segurando um pouco a gente. Calma também, não, né? Vamos com calma, não precisa de tanto. E numa dessas, existiu algum pedido, assim, que uma cliente fez que foi muito inusitado? Teve. Teve? Teve. Você pode citar nomes? Não posso, mas assim, eu tenho alguns casos, eu não sei nem se eu posso contar quais são os pedidos, mas assim, até recentemente,
E eu gosto de deixar as minhas clientes à vontade. Então, assim, tem algumas técnicas que eu executo que na minha cabeça eu falo, gente. Ah, mas você tem que contar agora, que até eu fiquei curiosa. Ó, Eu sei de um corte. teve um corte específico. bem específico que, gente, eu nem sabia. Não tem um curso que ensine essa técnica desse corte, porque ele não é um corte comum. Parece que você está cortando errado, né? Exatamente. E para quem é metódico, esses cortes muito criativos, Exato. que não tem muita simetria, que não tem uma lógica. É muito louco. É difícil. E assim, pra quem acredita, né, em astrologia, eu sou virginiana. Então, assim, eu sou uma pessoa mais metódica. Então, pra mim, tem que ter começo, meio e fim. E aí ela chegou e me pediu um corte que eu nunca nem tinha estudado a técnica desse corte. E aí eu olhei aqui... Foi pelo feeling artístico, Foi total. pelo feeling total artístico. E aí eu falei, não, vamos fazer, e é isso. E fui lá no feeling mesmo. No final das contas, a cliente amou o corte. E Voltou até hoje, entendeu? Até hoje ela faz esse corte comigo, entendeu? E ela amou. E combina com ela, muito combina, louco, né? exatamente. E aí ela ama o corte. E pra mim o que importa é realmente isso, a cliente gostar, entendeu? Porque pode ser... que às vezes as pessoas estranhem, porque assim, teve até outros profissionais que vieram me falar, meu Deus, mas que corte é esse? Eu falei, gente, é o que a gente gosta. Eu acho que isso é muito, inclusive, de um valor seu, que eu compartilho também, que é essa coisa de não é sobre a gente, né? Não. É sobre o outro gosta, o outro faz, então... E assim, eu realmente fiquei muito feliz quando ela foi voltando das outras vezes. E ela é uma cliente fiel hoje em mim, ela vem sempre. E ela faz esse corte comigo e ela fala que ela gosta desse corte. E pra mim, E encaixa pra ela, é muito louco. Exatamente, e pra mim isso é muito gratificante, sabe? Porque por mais a gente que pode seja... até ver se ela libera uma imagem. De repente, ela tá pra vir, inclusive. Então, a gente vê se a gente consegue filmar, e se a gente for pro ar ela já estiver vindo, a gente coloca uma... Legal, porque, e assim, pra mim realmente, quando eu faço, por mais que às vezes não seja tão, uma técnica tão padrão, porque até hoje, assim, até de cor, já aconteceu recentemente, uma outra cliente veio e pediu pra eu executar uma técnica diferente no cabelo dela de cor, e na minha cabeça, assim, também não fazia muito sentido o que ela tava me pedindo, mas eu falei, eu vou fazer o que ela me pediu. O resultado final não seria o que eu me pegaria, mas ela amou também. Era o que ela queria. Então, é o que importa. É isso. No final é sempre isso, né? Porque daí a cliente satisfeita, naturalmente ela volta e recomenda. Exatamente. Então, se ela gostou, é isso que importa. E pra mim, se ela tá feliz, eu tô feliz e é isso. Gente, outra coisa. O Gu começou com o stage desde que o stage era na sala. Então, ele acompanhou todo o processo do crescimento do salão, né? E como foi pra você quando a gente chegou e falou assim, vamos por uma casa maior? Nossa, foi um misto de felicidade, porque assim, é igual a Jaque falou, nós temos um vínculo, com a Jaque e o Paulo, nós temos um vínculo que vai além do profissional. Então, quando eu fiquei sabendo que o stage estava expandindo pela terceira vez, eu fiquei muito feliz pela conquista, por ver a empresa crescendo e eu pegar a empresa lá do início. Na verdade, ele que me apresentou a pessoa que estava vendendo a primeira sala. Foi intermédio dele. Então... Eu trabalhei, porque a primeira sala, né, ela era um salão já, e eu trabalhei com a cabeleireira que era dona daquele espaço e ela na época ela me falou que ia vender aquele salão. E me veio a Jaque na cabeça, porque naquele ano a gente tinha passado o ano novo junto. E ela comentou comigo, ela falou, a minha meta esse ano é abrir o meu salão. Naquele mesmo ano eu fiquei sabendo que aquela cabeleireira que eu trabalhava ia vender o espaço, me veio a Jaque na hora, na cabeça, e aí eu fiz o intermédio e no final das contas deu super certo. E então eu vi o stage, assim, desde do início, né, do primeiro dia do stage, eu tô acompanhando. E aí depois de um ano de stage, aí eu vim trabalhar no salão. E então eu acompanhei todo o processo. E quando eu fiquei sabendo da casa, né, que a gente ia vir para esse espaço, né, enorme, e aí depois eu vim conhecer o espaço, eu fiquei assim, maravilhado, encantado e muito empolgado. Mas eu confesso, eu senti um pouco de medo,
porque eu falei, nossa, como que vai ser agora? As coisas vão mudar de fato, porque lá na época já eram 2 salas, mas era intimista, era muito né? mais Menor. intimista. A gente tinha mais contato um com o outro. Exato, mas eu confesso que eu, particularmente, eu fiquei muito mais empolgado do que com medo. Então, assim, o que eu posso dizer que na época, quando eu fiquei sabendo, foi, assim, uma certa excitação mesmo por esse movimento, porque eu achei que foi realmente... Eu falava pra ele, eu falava assim, nossa, aqui 5 anos, aí dava 5 meses, gente, a gente vai pra uma casa. Ele vai falar, eu tenho medo dos seus 5 anos, que é tipo... Isso foi uma coisa que a Jaque pegou e falou assim, não, agora pra gente... Porque a gente pegou a segunda sala, foi. A gente tava com 1 ano da segunda sala, aí eu falei, não, agora pra expandir, Deus me livre. Ela falou daqui uns 5 anos. Deu, sei lá. Quarta, 5 meses. 5 meses, exatamente, 5 meses já, não, a gente vai expandir. Eu falei, meu Deus. E assim, era um pouco assustador ver, porque a gente estava nesse movimento de crescimento. E todo mundo, né? Todo não foi mundo. Só a Jaque ou só o stage, foi uma galera. Todo mundo nesse movimento de crescimento. Eu estava saindo de assistente para me tornar cabeleireira profissional e a Isa junto, né? Que a Isa a gente foi assistente junto, sim. Ela também nesse movimento, e aí o salão fazendo essa transição. Então foi um movimento assim que ele foi acontecendo tão rápido que dava realmente um frio na barriga. A gente falou, meu Deus, né? O que está acontecendo? Pós-pandemia. E a gente crescendo. E a gente crescendo, assim. Então, assim, eu confesso que o que eu mais fiquei foi animado. Muito animado de ver tudo isso acontecendo, de ver tudo isso crescendo. Mas eu também senti eu acho que crescer é desafiador. Dá medo mesmo, né? Dá. Não tem... Mas eu senti esse friozinho na barriga, porque eu falei, nossa, como que vai ser? As coisas vão mudar. Até as relações, assim, elas mudaram. Eu acho que ainda assim de uma forma boa, mas as relações são diferentes hoje. Sim. Toda mudança é bem-vinda. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender o processo da mudança. Exatamente. Mas de um modo geral, acho que foi muito legal, né? Foi. Já que ele fala isso, eu concordo muito, assim. Se fosse pra eu escolher, eu não voltaria. Eu acho que o processo foi esse, passou. Eu também sou essa o processo foi esse, então assim, sinto sinto saudade, era gostoso, mas o processo foi esse, eu acho que é legal a gente viver esse processo de agora como tá sendo. Muito bom. E me fala uma coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja... Ah, tem aqui. A próxima você é você, tá, querida? Ó, ela colocou assim, a gente vê você assim super estiloso e me fala se você sempre foi assim, ou se você virou a chave, ou se foi algo que você sempre gostou de estilo, de moda. Sim. Olha, eu sei que o Gustavo é ícone de moda. eu chego assim e falo, senhor, como que eu vou vestida pra entrevistar o Gustavo? Hoje ainda eu vim com um look mais comfy, que hoje eu acordei nesse humor um pouquinho mais confortável, mas às vezes quando o meu lado artístico tá exalando, eu venho assim... E é lindo de ver, eu gosto. Ai, obrigada. Muito feliz, é uma coisa que eu gosto muito. Respondendo a pergunta, eu sempre gostei, eu sempre me interessei em relação à forma como eu me vestia. Eu sempre me preocupei, né, com a forma como eu me vestia. Lógico que quando eu era mais novo, era menos. Até porque isso realmente foi... Eu fui despertar, de fato, esse lado e aflorar isso depois que eu resolvi estudar moda. Eu já trabalhava em salão nessa época. Então, em um determinado momento eu resolvi que eu queria estudar moda. E eu falei que eu queria estudar moda porque era algo que eu gostava e eu coloquei na minha cabeça que mesmo que não fosse para eu trabalhar com isso, eu queria ter esse conhecimento para minha vida. Porque acho que eu fui tendo cada vez mais interesse por esse lado, mas sempre foi uma coisa que eu gostei. Sempre me preocupei com a forma como eu me vestia. E aí depois que eu comecei a estudar moda, aí foi a virada de chave, que aí eu realmente aprendi quem eu era, como eu gostaria que as pessoas me vissem, o que eu de fato gostaria de vestir. De uma forma mais intencional. Intencional. Né? E eu sei sim que em vários momentos as pessoas elas tiveram esse estranhamento, principalmente no começo, porque no começo foi a época que eu vejo as fotos das roupas que eu usava no começo, até pra época era bizarro. Hoje é bizarro porque, né, a gente não faz tempo e até pra época era algo muito diferente. Mas foi muito gostoso eu poder experimentar
E eu acho que as pessoas não têm noção de quanto a roupa, o jeito que você se veste é uma forma de se expressar, né? Às vezes a gente acha que é automático e... Não é. A forma como a gente se veste é uma comunicação não verbal, assim, importantíssima. Então, inclusive você traz conteúdo disso nas suas redes, né? Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa comunicação através da nossa imagem, porque quanto mais a nossa imagem está alinhada com os nossos propósitos, menos a gente precisa ficar se provando através da fala. Então, quando a fala condiz com a nossa imagem, tudo flui, tudo fica muito mais alinhado, tudo mais redondinho. Eu demorei eu assim, sempre trabalhei na área, mas eu demorei para entender esse caminho. Eu sabia que era importante, sabia que era relevante, mas eu confesso que foi só depois de estudar mesmo visagismo e tudo mais, que eu entendi o quanto isso é pesado na comunicação do todo. Não, é muito, e assim, a nossa comunicação através da nossa imagem, ela fala muito, mais de 90% da nossa comunicação inicial, ela vem através da nossa imagem. Então, ela tem um peso muito importante. E o que eu gosto muito de trabalhar isso com as minhas clientes, e gosto de falar muito isso nas redes sociais, é de tentar trazer isso com leveza. De você se encontrar, de você ter a sua essência dentro daquilo, você trazer a sua comunicação, mas que não seja algo pesado, que seja obrigatório, que você tenha que se transformar num personagem. Mas que a gente consiga criar algo que funcione de forma geral, né, de quem essa ligação entre quem é a pessoa, de fato, a essência, com o propósito que ela tem, com o que ela quer comunicar, né? E como que é pra você guiar as pessoas para encontrar esse propósito? Porque além de cabeleireiro, ele é consultor de imagem. Sim, gente, isso é uma coisa que é a minha paixão, de verdade. Isso é uma coisa que eu faço por amor. Eu acho que se a gente não vivesse numa sociedade capitalista, onde a gente precisa de dinheiro para pagar conta, né? Eu faria isso por amor, de verdade. Eu faria isso de graça para as pessoas, porque é uma coisa que eu realmente gosto de trabalhar com moda, gosto de trabalhar com a consultoria com as pessoas, até a parte de cabelo, eu amo trabalhar. O processo é muito legal. Trabalhar. Eu só fui entender quando eu fiz o processo. Não, é muito legal, sabe? E eu amo trabalhar com beleza, amo trabalhar com moda, então assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além disso. É um processo muito legal. É muito gostoso, eu amo passar por esse processo. Acho que é quase que uma terapia. Gente, de verdade, tanto que assim, eu converso muito isso com as minhas clientes. Faça o processo da consultoria quando você se sentir pronto ou pronta, né? Porque é quase uma terapia. A gente vai para lugares que às você nem vezes imagina. Você não para pensar, que no seu dia a dia é um pouco mais automático, e a gente traz esses pontos e a gente reflete. Eu acabo trazendo essas reflexões junto com as minhas clientes, e no final é muito gostoso. Eu falo que quando eu passei pelo meu processo, a primeira pergunta que fizeram é se eu tinha um espelho de corpo inteiro. E eu nunca tive. Por vários complexos, várias questões minhas, mas nunca parei para pensar que eu não tinha. Era automático, eu não me sentia confortável, então eu não tinha. E o primeiro exercício não foi nem roupa, foi comprar um espelho de corpo inteiro. E eu, no primeiro momento, eu não conseguia olhar. Era desconfortável, um absurdo, assim, pra mim. E aí depois você vai entendendo, por isso que eu falo que é quase uma terapia, porque você vai fazendo as pazes com aquilo que você tá vendo e entendendo o porquê que aquele estilo faz sentido pra você, o porquê que você se reconhece naquele estilo. Então é uma coisa que eu sempre recomendo para os meus clientes, não é só o visagismo é uma parte fundamental de você se conhecer e tal, mas a consultoria de estilo, eles andam juntos, é complementar um do outro. Então a gente trabalha junto, a gente é parceiro aqui no trabalho, eu tenho alguns programas de visagismo que o Gu faz parte, tanto na coloração pessoal quanto no estilo mesmo. Então eles são complementares e é muito legal quando a pessoa está disposta a ver o todo, né? Porque daí é transformador, é muito legal. Quando a gente realmente chega disposta assim, a mudar e ela tá a fim de fato de conversar, de trazer essas questões à tona, a pessoa vem, quanto mais aberta chega essa pessoa para passar por esse processo, mais significante ele é, o resultado é mais bonito, porque a gente de fato consegue fazer um trabalho muito legal. É transbordar, né? Você
Transborda. Exatamente, essa é a palavra, é o transbordar, assim, porque a gente vai... a gente trata vários pontos em relação à imagem e é muito gostoso passar por esse processo. Então eu sempre falo, venha fazer a consultoria nesse momento que você estiver disposta mesmo, que você estiver afim. Eu acho que qualquer momento que você queira é válido, mas o quanto mais disposta está a pessoa, mais a gente transborda no resultado, né, no resultado final. E se você não fizesse isso, vamos supor que não existisse essa profissão, você falou que faria por amor e faria de graça. Mas se não existisse essa profissão, o que você acha que hoje você faria? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então assim, mesmo que, digamos, eu não pudesse trabalhar com beleza ou com moda, eu ainda iria para alguma profissão em que eu pudesse trabalhar assim, com pessoas. Por incrível que pareça, uma profissão que eu admiro muito e que acho que em algum momento eu faria seria a medicina, porque eu gosto muito dessa área. Apesar de que a área da saúde eu tenho ainda, já tive contato, né? Meu primeiro emprego foi na área da saúde. É mais difícil, hoje eu não me identifico tanto, mas ainda assim é uma área que eu acho muito bonito, ainda poder cuidar das pessoas, porque de alguma forma é uma maneira de cuidar, eu gosto muito disso. Então, se eu não fosse para trabalhar com beleza ou com moda, né, cuidando das pessoas dessa forma, né, através da imagem, eu acho que eu cuidaria de fato através do corpo, né? Do corpo físico, do físico. Não só estética. Eu acho que eu faria medicina. Eu não. A medicina veterinária, mas também desisti. Não é pra mim. Não era no meu sangue, não. Onde eu achei que eu ia ser veterinária, gente? Eu não tenho tanto problema com isso, então Eu assim, eu faria, com certeza. É que lógico que são várias circunstâncias, mas se fosse para eu escolher aleatoriamente, com certeza eu faria medicina. E aí, a gente vai falar um pouco, saindo um pouco desse universo de trabalho, de beleza. Como que é você no seu dia a dia, Gu? Olha, eu no meu dia a dia, falando até em relação a profissional e pessoal... Fala um pouco do seu lado que pouca gente conhece. Então, um pouco esse lado, né, que é o pessoal, porque eu vivo muito do meu trabalho, eu gosto muito e eu falo muito sobre o meu trabalho nas redes sociais, então é o lado que as pessoas mais conhecem. Do meu pessoal, eu sou sim uma pessoa mais introspectiva, sou uma pessoa mais tímida, não sou uma pessoa igual geralmente o pessoal me vê aqui no salão, conversando com todo mundo, falando com todo mundo. Eu sou mais quieto, então eu gosto disso, eu gosto de ter os meus momentos, eu gosto de ficar quietinho lá no meu canto assistindo série, filme, mas ao mesmo tempo eu também gosto muito de estar com pessoas. Eu acredito que hoje eu tenho um ciclo social um pouco mais restrito, mas eu sei que são de fato com pessoas que eu posso contar, que eu posso confiar, e são pessoas que eu quero estar perto, pessoas que eu quero conviver. Então, o poder da escolha. O poder da escolha, exatamente. São poucas pessoas, mas são pessoas que de fato eu gosto de conviver, eu gosto de sair para comer, para beber, para festejar. Então, tem vários vídeos do Gustavo, assim, festejando. Mas isso Exatamente. Mas é uma parte dele que poucas pessoas conhecem é tão divertido, porque é aquilo que ele falou, ele tem uma imagem tão assim, não séria, mas talvez introspectiva. Sim, mesmo, eu tenho, mais alinhado. E até um pouco mais polido, assim. Que quem conhece ele nos bastidores, assim, sabe que ele tem isso como característica, ele é desse jeito, mas quando ele se solta é muito mais leve, assim, é muito legal. Tanto que todas as pessoas que passam aqui pela gente e me veem nesse momento a primeira vez, elas ficam chocadas. Mentira, não é, Gustavo? As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, todo mundo fala isso. Só que, gente, eu gosto um pouco, de verdade, de causar esse choque. Eu gosto de transitar por esses dois lados de verdade. Né? A ruptura, eu adoro de ter esses dois lados. E eu gosto, hoje, eu tinha antes um pouco de vergonha de me permitir, sei lá, por exemplo, de beber e aí as pessoas me verem um pouco mais alterado. Eu não queria que as pessoas tivessem essa imagem de mim. E quando eu comecei a realmente passar por esse processo, entender que estava tudo bem, é gostoso também aproveitar. Hoje eu adoro. Faz parte. Né? Eu quero que as pessoas me vejam nesse momento também, não quero que as pessoas achem que eu sou só uma pessoa careta. Eu levo muito o meu trabalho a sério,
Então eu gosto que as pessoas vejam que eu não sou só o meu trabalho, entendeu? E que no social eu consigo aproveitar bastante. Isso, né, você estava falando antes, né, dessa questão do trabalho. E eu acho que, para quem trabalha com a área da beleza, de um modo geral, a gente tem uma sensação de que a gente é só trabalho. Porque como nós somos autônomos, né, a gente trabalha muito tempo, muitas vezes 12 horas e tudo mais. E o nosso vínculo, por conta de trabalhar tanto tempo dentro de um espaço, acaba sendo com profissionais também da mesma área. Exatamente. Então, meio que se funde, né, a profissão com quem você é. Então, é muito difícil você entender que você não é só aquilo, né, que você está vivendo ali. Eu acho que é por isso que é tão chocante, porque a maioria das vezes a gente está num ambiente de trabalho ou falando de trabalho. Então, tipo assim, a gente se encontra, vai ter um treinamento para falar o quê? Sobre alguma coisa de trabalho. É muito difícil quando sai desse lugar. Exatamente. E às vezes até, por exemplo, a gente sai para jantar, por exemplo. Em algum momento a gente toca no assunto do trabalho. Faz parte. Faz parte. E é quase que espontâneo, natural. A gente não é nem forçado. Mas eu acho que é por conta da questão da profissão mesmo. Como a gente fica muito nesse universo, acaba que não tem como separar. Não tem como separar profissional do pessoal. Cara, não dá. Não, eu concordo. Eu acho que assim, hoje, apesar da gente ter assim, um pouco dessa diferenciação, né, da forma como a gente convive com as pessoas no nosso social e no nosso profissional, ao mesmo tempo não tem como separar. O Gustavo que está aqui hoje é o Gustavo que você vai encontrar no shopping, é o Gustavo que você vai encontrar no bar, é a mesma pessoa, entendeu? Eu sou a minha empresa hoje, mas, né, eu estou em outros ambientes, então assim, às vezes, ao mesmo tempo que às vezes a gente tenta separar, ao mesmo tempo não dá. Ainda mais trabalhando hoje, que assim, né? Aí a gente já trabalha um monte aqui. E agora tem essa coisa da exposição do online, de que você tem que estar ativo, você tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, assim, às vezes eu vou no shopping, às vezes eu só queria ir no moletom, mas você fala, cara, pode ser que eu encontre alguém. Aí você tem que... com certeza. Aí por isso aí fica tudo meio junto, porque você vai no seu momento de lazer, mas pensando que você pode encontrar uma parte do seu trabalho ali naquele lazer. Eu com certeza, quando eu saio com os meus amigos que não trabalham comigo, eles falam que eu pareço vereador. Porque eu saio cumprimentando o shopping inteiro. Sempre. Toda vez que eu vou no shopping, eu gosto, tá? Você lembra de todas? Ai, difícil. Como você faz? Então, porque... O meu é gata. Oi, que rata! Eu acho que eu nem falo o nome, porque assim, às vezes chega cliente, às vezes eu lembro da cliente. Ai, já aconteceu de eu não lembrar. Já aconteceu de eu não lembrar, a pessoa vir me cumprimentar e eu ficar tipo... Oi, sabe? Você tá Já aconteceu de eu lembrar da cliente e não lembrar o nome dela. E então, assim, às vezes a cliente chega e eu tento dar uma disfarçada. A maioria, eu tenho uma memória boa, então assim, a maioria eu acabo lembrando, sim. Mas já, gente, acontece de eu estar lá, às vezes, principalmente shopping. Eu estar no shopping, você tá andando no shopping, sem brincadeira, cada vez que eu vou no shopping, principalmente domingo, sábado, domingo, eu encontro pelo menos umas 3 clientes. Pelo menos. Cada vez que eu vou. Sim, é muito louco. Mas assim, faz parte também. Eu gosto. Eu gosto. Mas é isso que a gente tava falando, eu não tenho como separar. Hoje, não sei, pra mim pelo menos eu não tenho como separar. É muito difícil separar. Assim, a gente tenta às vezes deixar um pouco do trabalho aqui, mas às vezes é 100%. Acho que hoje é muito difícil. Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com essa coisa de mídias sociais, teve um vídeo dele que bombou. Foi. No TikTok. Eu posso falar redes sociais? Posso? Tá, no TikTok. E ele viralizou. E foi um vídeo muito legal, de um conteúdo muito legal, mas que não é todo mundo que entende o contexto do vídeo, né? Precisa ou ter estudado moda, ou entender um pouco mais do que só assistir o vídeo, sabe? E foi muito legal que a gente tava aqui e a gente ficou todo mundo acompanhando. Gustavo, bateu 200 mil, bateu não sei o quê. Então foi muito legal. Mas eu queria que você falasse, pra gente encerrar, como tem sido pra você essa exposição? Essa foi a maior de todas, mas você vem no movimento de se expor na internet. E como foi pra você essa coisa do julgamento do outro? Isso foi... Porque a gente acha que a gente tá preparado, né? Exatamente. A gente acha porque, igual eu falei anteriormente, eu já tinha passado por esse processo quando eu fui estudar moda, eu já tinha ouvido julgamento de pessoas em relação à minha roupa. Isso, pra mim, já não era algo que me afetava tanto. Então, assim, chegar uma pessoa e falar, não gostei da roupa do Gustavo. Isso, pra mim, hoje, já não era um problema. Eu falo, tudo bem, se você não gostou, pra mim não é um problema.
Quando eu fiz um vídeo que viralizou. Até fica o convite para vocês conhecerem vídeos. Depois você coloca, a Isa coloca para vocês. E eu fiz o vídeo, ele viralizou, e aí eu comecei a ver várias pessoas que não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, várias ao mesmo tempo, criticando o meu trabalho, criticando a minha roupa, a minha voz. Foi bem difícil. De início, assim, foi bem difícil, porque eu nem esperava que aquele vídeo fosse viralizar tanto, não esperava que ele fosse ter a repercussão que ele teve. Apesar de eu já estar vindo nesse movimento de exposição, igual a Jaque falou, é um pouco diferente, porque é menor, é mais limitado, então, assim, quando vem alguma crítica, ela é mais sutil. E quando eu vi, tinha comentários de pessoas criticando, por exemplo, a minha roupa, que o comentário chegou a quase 2.000 curtidas. E eu falei, gente, tem um falou e quase 2.000 concordou. Entendeu? É muita gente quando você começa a somar. Só que aí depois, quando você vai vendo, essa questão da exposição, eu no final das contas ainda tive muito mais gente que elogiou do que criticou. Então, assim, quando a gente coloca na balança, eu tive muito mais, um saldo muito mais positivo do que negativo. Mas ainda assim, de início, eu não estava preparado. Foi bem difícil essa questão dessa exposição maior. No momento eu tive, sim, dificuldade, as meninas acompanharam aqui que eu falei, gente, olha o que está acontecendo. E assim, não parava o meu celular assim, de ficava atualizando e, tipo assim, aumentava muito, era muito louco. No primeiro dia lá que viralizou mesmo, eu tava dando coisa de 100 views por minuto. Então, acho que por segundo. Acho que era mais. Acho que era 100 views, acho que era mais ou menos uns 100 views por segundo. Era muito. Então, assim, eu vim trabalhar de manhã, eu acordei de manhã, tava em 17.000 visualizações, que pra mim já era muito. Eu cheguei aqui no trabalho, já tava em 34.000 visualizações. E hoje tá quanto? 250 mil, né? Tá em quase 260 mil agora. E aí no mesmo dia bateu 100 mil visualizações e subindo, subindo. E aí depois no outro dia abri já tava 150 mil, e aí bateu 200 mil e agora tá com 260 mil visualizações. Eu espero que os meus próximos vídeos também viralizem, agora já tô pronto pra próxima. Mas assim, a primeira vez, né? Foi difícil essa questão da exposição, mas a gente aprende a lidar, a gente vê que eu acho que a gente tem que saber trabalhar um pouco do psicológico também, de ver que a maioria das pessoas que estavam criticando são pessoas que não acompanham o meu trabalho, não sabem de fato sobre o assunto. E é um recorte, né? É uma opinião de um negócio de, sei lá, um minuto. E assim, se a pessoa de fato estiver disposta e quiser conversar comigo sobre o assunto, eu vou estar sempre aberto para isso, mas eu acho que no final das contas é a gente saber separar mesmo, a gente saber separar que vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que vai concordar assim com o seu conteúdo, e assim, são opiniões, a gente tem que saber respeitar também, né? É isso, eu queria agradecer você mesmo por ter topado. Pode falar. Última pergunta que você gente! É minha cara fazer isso. É que não tá aqui, né? Tá, não. Não tá. É de praxe a gente fazer e vai ser uma coisa que a gente vai fazer. O que é beleza pra você? Beleza pra mim, eu acho que é quando a gente... Eu falo muito sobre beleza e essência, e eu acho que pra mim essas duas coisas estão muito interligadas. Eu acho que a beleza pra mim ela é de fato quando a essência tá interligada, então assim, ela tem que fazer sentido pra quem tá vestindo aquilo ou vivendo aquilo, porque eu acho sim que a beleza ela pode ser relativa, eu acho que a beleza, a gente pode encontrar beleza em diversas formas, então eu acho que a beleza também é um ponto de vista. Eu acho que a gente vive, a beleza ela é quase que um estado de espírito, ela não é algo que você chega num ponto, né, de tipo assim, agora eu estou belo. Não, eu acredito que você vive aquilo, aquele seu momento, de você se sentir belo, de você sentir que você está tendo aquilo, aquela beleza, e não um ponto final, de tipo, pronto, agora eu cheguei naquilo, é como se fosse um patamar, um limite. Não, eu acho que você... como se fosse um estado de espírito.
Então, pra mim, beleza é muito isso. E eu acho que ela tá muito ligada à nossa essência, ao que a gente acredita, ao que a gente gosta, ao que a gente quer transmitir. Beleza, pra mim, ela é isso. Agora sim, né? Eu queria te agradecer, de verdade, assim, a primeira pessoa que eu pensei foi você, falei pra Isa. Eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho da pessoa que você é, não só profissionalmente, de quem você é, da sua índole, do seu caráter, enfim. Acho que você é uma pessoa incrível. Eu sou muito feliz em ter você aqui com a gente, tanto no pessoal quanto no profissional. Meu marido é seu maior fã, você sabe disso. E é isso, queria te agradecer. Eu também queria agradecer muito o convite, queria agradecer ao Paulo e a Jaque pela oportunidade. Eu acredito que nesse meu processo de crescimento na profissão, tanto da área quanto da moda, eles foram um dos meus maiores incentivadores. Eles sempre estiveram aqui do meu lado, me apoiando e me incentivando a realmente fazer isso, a trabalhar esses dois lados que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, para mim é um prazer poder estar aqui no stage, poder trabalhar ao lado de vocês, e para mim é um privilégio hoje eu estar rodeado de pessoas tão incríveis e fazendo o que eu amo, trabalhando com o que eu amo. Então, assim, não tem como eu querer nada diferente do que eu tenho hoje aqui. Muito bom. Muito Obrigada. bom. E é isso. Se vocês gostarem, compartilha, comenta, deixa sua curtida. Sim. E é isso. Muito obrigada. Beijo.